bem-vindos! Kaiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série Baby. Finalmente essa série estreou, eu tô esperando desde outubro e ela estreou nessa sexta-feira, dia 30 na Netflix. Então se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos, eu sempre tô falando aqui no canal, então se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Na sinopse da Netflix, ela fala que um grupo de adolescentes meio que quebra convenções sociais em busca de identidade e de liberdade, né, em meio de pressões familiares e amores perdidos. É sério, Netflix, quem que escreve essa sinopse não dá nem vontade de assistir essa série, vou ser bem sincera com você. Tanto que eu tinha feito um vídeo aqui no canal explicando do que se tratava a série, né? E muita gente falou que ficou com vontade de assistir a série depois de assistir esse vídeo, porque viu qual que era a seriedade, qual que era a gravidade aí do assunto. Porque assim ela meio que parece que é só mais uma série adolescente da Netflix. A série mostra como alguns ambientes que esses adolescentes vivem, em algumas pressões familiares, acabam influenciando em algumas escolhas ruins que eles têm e também como gente mal intencionada pode se aproveitar disso. A série ela é baseada em um caso real de tráfico sexual de adolescente que ficou conhecido lá na Itália como Baby Squillo e por isso que o nome da série é Baby. Inclusive, essa série ela foi construída em cima de documentos reais dessa investigação que envolveu a alta sociedade da Itália. O caso envolveu adolescentes que tinham 14 e 15 anos, mais de 60 clientes, 8 traficantes e o líder dessa operação ele foi condenado a 10 anos de prisão. A série é bem tranquila de acompanhar, ela só tem 6 episódios e você percebe pela linguagem dela que ela é bem italiana, bem europeia, porque ela tem um ritmo um pouco diferente, né? Ela não trabalha com muitos ganchos, você acompanha realmente a série porque você quer acompanhar mais aquela história, você se prende naqueles personagens, então tipo, você vai embora com a série, né? Quando eu tava no 6º episódio já tipo, tava assim... Já é como se você visse um filmão, né? E ela me lembrou bastante também Skins, mas muito nessa questão assim da honestidade com os personagens e deles serem pessoas bem reais no sentido em que assim, eles querem fazer uma série adolescente, apesar de ter assuntos bem mais pesados, né? E eles pegaram um elenco que precisava ser bom, não precisava ser um elenco super bonito pra retratar a alta sociedade da Itália, sabe? Essas coisas em que todo mundo é muito embonecado. Não, são pessoas reais e cada um foi muito bem trabalhado individualmente os personagens. Eu gostei que cada um tem os seus dramas internos e por isso eles têm essas escolhas, né? E todas essas escolhas são bem justificáveis, né? Do que tá acontecendo ali na história. E a série é tão honesta nesse aspecto real que inclusive ela já deu polêmica justamente por se tratar aí de um assunto forte, né? Inclusive tem muito a ser explorado ainda, que eles falaram que ela tá promovendo o tráfico sexual. E assim, isso é um problema que várias séries que envolvem assuntos fortes, principalmente que envolvem adolescentes também, acabam sofrendo um pouco, porque eu acho que tem uma linha tênue entre você falar sobre algo real e você fazer apologia a isso, né? Porque assim... falar ou não falar, essas coisas vão continuar acontecendo. E sinceramente, eu acho que não é o caso dessa série aqui. Ela trabalha muito bem os seus personagens nesses 6 episódios, né? E eu acho que ela fala dos assuntos de forma bem sutil, como às vezes uma pessoa mal intencionada te coloca num caminho sem volta. E eu acho que a gente vê muito bem isso nas protagonistas, né? Que é a Chiara e a Ludo, né? E cada uma delas mostra como que foi de forma diferente para acabar nesse mundo de prostituição, né? Uma delas foi pela pessoa que ela confiava, que ela estava gostando ali, colocou ela nesse mundo, e a outra tinha esses seus problemas internos, tinha algumas inseguranças, e veio a pessoa assim com a lábia no momento certo para falar que isso ela iria descobrir a identidade dela e que ela ia aprender a se conhecer e amadurecer mais, e justamente de uma personagem, né, que a gente tá falando que ela sempre se via em segundo lugar, ela fazia tudo que os pais queriam que ela fizesse, isso era um conflito já da personagem, então ela viu ali uma forma que veio uma pessoa mal intencionada no momento certo para introduzir ela nesse universo. E sem falar também que a gente vê como esse universo ele é introduzido assim sutilmente também na vida da pessoa, né? Porque quando a gente fala de prostituição, né, tem várias formas disso acontecer, desde uma acompanhante e por aí vai. E aí a gente vê na série como um jantar se torna talvez uma relação sexual, obviamente, chegando aí à prostituição. Aqui no canal eu já tinha
falado sobre 3 documentários que tem na Netflix sobre a indústria pornô, e um deles, ele focava bastante nesse approach com as garotas mais novas, né? Como era cativo esse universo, né, em que uma menina de 16, 18 anos, né, tem uns que acabam trabalhando com menores de idade, mas vamos colocar aí 18 anos, né? Ela vai ganhar o que ninguém com 18 anos ganharia. Você tem uma independência, você tem um universo que trabalha com festas e viagens, possivelmente. Pode parecer um pouquinho cativante no sentido em que todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de liberdade, de viajar e de poder fazer as coisas, mas aí tem essa linha do sexual e do que envolve o dinheiro, que é quando o ser humano tem essa trava, vamos colocar assim, mas no final somos todas pessoas iguais. E essa série, ela me lembrou muito do que esses documentários falavam, né? Como que vinha lá o cara adulto, que ele sabe como que funciona esse universo, o que ele ia lá e falava pra essa menina mais nova. E vamos lembrar bem que aqui na série a gente não tá falando de maior de idade, tá? A gente ainda tá falando de adolescente de 14, 15 anos. Então, por exemplo, a gente tem um momento, e eu entendo que talvez aí tenha algum tipo de problema de você entender sobre apologia, né? Mas em que a Kiara e a Ludo, elas estavam falando, né? A Kiara tava contando como que foi o encontro dela com o cara num dia anterior, e daí ela fala que foi muito legal, mas na hora que ele pagou, que ela sentiu como aquilo era errado e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele falava que o dinheiro é o que traz o limite ali da relação, né? Em que você não tá se relacionando, você não tá saindo com um cara bonitinho que você viu na festa, e aí ele vai te ligar no dia seguinte. Não, o dinheiro impõe o limite ali do que aquilo significa. Então, de certa forma, eu entendo quando falam isso, mas pra mim ficou bem nítido que eles estavam falando justamente dessa questão social aí e também dela se confortar com aquela situação em que ela tá inserida. Outra situação legal e que a série traz super bem discutido é justamente o feminismo, né? Em como algumas situações a mulher fica taxada de vadia. Então a gente tem uma situação em que o cara tá traindo a namorada, mas a vadia é a menina que ficou com o cara e o cara tá lá sendo perdoado e tudo mais. E também outra situação em que uma menina tem um vídeo no ato, né, ali com um cara em que ela confiava e que ela era apaixonada por esse cara. E daí, quando vazou esse vídeo, né, ela ficou como vadia da escola. E sem falar que tem muito uma discussão de como a mulher se sente nas situações, né? Como ela se culpa em que, ai, eu não devia ter deixado ele me gravar, ou que nem, ai, eu não devia ter bebido tanto. Sendo que na realidade a gente tem que pensar o contrário. O cara não devia ter divulgado, o cara não devia se aproveitar daquela situação em que a pessoa tá bêbada ou drogada. Então eu gosto como a série mostra isso e as pessoas têm que pensar. Tô tirando a responsabilidade do que os outros fazem? Não tô tirando, mas a gente tem que saber pra quem apontar na hora certa. E todas essas situações, né, ela me lembra também skins como eles eram confortáveis sexualmente pra você justamente falar dessas coisas. Porque assim, gente, adolescente transa, adolescente bebe, se droga, faz merda. Inclusive não é só adolescente, todo mundo faz essas coisas. E eu também gosto como a série, ela traz essa descoberta da sexualidade, né? Descoberta da sexualidade, a gente pode falar tanto de uma pessoa se entender sexualmente ali entre homem e mulher, ou até mesmo o filho do diretor, que ele se afirma gay. Ele já sabia que ele era gay, mas tem um momento até que ele sente o clima e se confirma ali que de fato ele gosta de homens, ele beija uma menina e vê que é realmente isso que ele não gosta. Então cada personagem realmente tem suas discussões internas, né? E principalmente eu acho interessante ressaltar como que a família influencia em determinadas escolhas, né? Porque assim, eu sei que não tô falando que tudo que o adolescente faz é culpa do pai. É e não é, porque assim, quando você é pai, você é responsável por uma vida, independente dela ter 2 anos ou 16 anos, pelo menos até ela responder por ela mesma, sabe? Tudo bem, a gente tem certas consciências quando a gente é adolescente, mas ainda assim, quando a gente é adolescente, a gente acha que o que a gente tá fazendo é certo. E aí, mesmo que dê uma merda muito grande, a gente só vai entender como a gente era inconsequente lá na frente. Então eu acho que é legal, né? Porque assim, os pais, eles têm os problemas deles também, que estão acontecendo
acontecendo e obviamente isso influencia nos filhos e nas atitudes dele, mas eu acho legal sim ter essa pauta de como isso reflete nos filhos e também no ambiente, né? Como tudo isso, às vezes, sei lá, o adolescente tem um problema em casa, ele tem um problema na escola, ele precisa fugir daquilo, e é isso que a gente vê muito bem retratado nessa série. E é justamente aí que essas pessoas mal intencionadas aparecem. E é por isso que eu fico um pouco brava quando essas séries, elas trazem assuntos tão importantes e elas só são lembradas por causa das polêmicas, sabe? Elas não focam no assunto principal. E assim, as pessoas precisam de mais empatia, né? Porque merda todo mundo faz, mas é muito mais fácil a gente assistir, né, o outro fazendo e julgar ele do que olhar pra nós mesmos. E foi como eu falei já nesse vídeo, né? Você falar do assunto ou não falar do assunto, essas coisas vão continuar acontecendo, pessoas mal intencionadas vão existir e vão intensificar o problema. Eu gostei bastante da série, eu gostei muito desses 6 episódios e eu queria mais, na realidade. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada pra explorar melhor esses tópicos e também porque a merda vai ser muito maior, né, do que deixou aí no fim. E eu acho que esse é o lance, né, você entender como que funciona o crime, como às vezes começa numa coisinha, vamos colocar assim, tipo, numas menininhas do colégio, e aí se transforma num grande esquema, né, porque a gente tá falando de um esquema bem grande, pelo menos do caso que aconteceu ali na Itália, né? E principalmente como isso independe de classe social. Eu gosto que eles tragam uma polêmica aí da elite, né? No caso da Itália, principalmente porque a gente sabe que, assim, gente, não é classe social que define crime, né? Principalmente porque os ricos, tem dinheiro, eles têm contatos, a coisa é muito maior e eles conseguem se safar mais também, né? Porque o dinheiro às vezes compra o silêncio aí de determinadas pessoas. Mas deixa aí nos comentários o que você mais gostou dessa série e se você ainda não assistiu, o que você tá esperando depois desse vídeo. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!